Neste tutorial nós vamos fazer um exemplo aqui de uma lâmpada acendendo e apagando usando materiais pela versão 4.1. Eu vou usar o render no modo Eevee e queria mostrar a vocês como isso é bem simples. Eu vou disponibilizar para vocês lá nos comentários um arquivo com esse objeto aqui que é a lâmpada. Essa lâmpada aqui está dividida em três partes. Quando eu seleciono, vocês vão ver aqui na outline que essa lâmpada aqui está com o nome de vidro. Quando eu seleciono essa parte, está com o nome de rosca. E a parte interna, olhando aqui pelo modo raio-x, é a parte que envolve o filamento da lâmpada. A ideia aqui é fazer a gente dar um efeito realístico nesse objeto, como se fosse uma lâmpada mesmo. A primeira parte nós vamos começar com o ambiente. Vamos dar um ambiente iluminado aqui para a nossa cena. Então nós vamos vir aqui em Viewport Rendered. E aqui nós vamos determinar uma imagem de plano de fundo para fazer o efeito de iluminação sobre o objeto. Vamos vir aqui em World Property, clicamos em Color, Environment Texture. Ele vai pedir a imagem HDRI, vou clicar e vou lá no diretório onde eu tenho imagens que eu baixei no site chamado polyheaven.com. Vou selecionar essa aqui, pronto, a imagem vem. E essa imagem consegue iluminar os objetos que compõem a cena. Mas eu não quero a imagem aparecendo no fundo. Então eu venho aqui no Render Property e vou buscar a guia chamada Filme. Vou habilitar a transparência. Pronto. Agora vamos aplicar os materiais para dar o efeito realístico. O primeiro passo aqui é selecionar a rosca, aqui embaixo, e vamos dar um material. Clicando em New. Ele vai ser um Principal OBS-DF, nós vamos diminuir o Roughness, vamos aumentar o Metallic, e veja que eu consigo dar aqui uma aparência metálica nessa parte aqui de enroscamento. Vamos selecionar então o corpo, e vamos aplicar o material que vai permitir a gente usar aqui a emissão de transparência. Vamos usar o New, vamos usar também um Principal, e aqui nós vamos usar o recurso chamado Transmission. Abrimos a propriedade e aumentamos o Weight. Temos aqui já o nosso objeto com o aspecto de um vidro fosco. Mas eu não quero assim, eu quero diminuir e vou dar um fator menor aqui por Roughness para que ele fique bem brilhante. Vamos correr aqui com Scroll até a opção chamada Settings. Aqui nós vamos ajustar o Blend Mode para o modo Alpha Blend e vamos marcar o Backface Cooling. Agora a gente consegue enxergar a parte de baixo, o corpo e o filamento. Se selecionarmos cada um deles, cada um vai ser selecionado e vocês podem ver de forma bem prática como se fosse uma lâmpada translúcida. Vamos então fazer o efeito que nós queremos de iluminação. Mas antes, eu vou vir aqui no Render Property, vou habilitar essa guia chamada Bloom, e nós vamos também habilitar essa guia chamada Screen Space Reflections. Vamos agora com o corpo da lâmpada selecionado, voltar em materiais e vamos utilizar um efeito aqui emissivo. Vamos selecionar o Emission. Para fazer a nossa lâmpada acendendo e apagando, nós vamos usar esse fator aqui Strength, iniciando em 0. Então eu vou aumentar aqui a timeline, no frame 1, eu vou deixar a força em 0 e vou clicar em Animate Property. Ele gera uma chave de animação aqui. Ó. Vamos deixar essa condição até o frame 50. E vamos, do frame 50 no frame 60, nós vamos fazer a lâmpada dar essa cintilada. Vamos usar aqui o Animate Property. Vamos fazer com que ela no frame 70, ela volte à condição como se estivesse apagando. E no frame 80, nós vamos intensificar ela nesse ponto. Aqui nós vamos repetir os passos como se essa lâmpada estivesse piscando. Como eu consigo isso? Com o cursor na timeline, nós vamos usar o atalho Shift E e vamos marcar essa opção chamada Make Cyclical. Agora, se dermos a animação, a lâmpada começa a fazer um movimento. Eu vou parar aqui e vou aproximar mais essa chave aqui de animação, tá certo? Como é que eu faço isso? Eu clico, seleciono apenas essas de cá,
vou usar a tecla G, para que ele fique nesse ponto. E aqui com o cursor na área, vou digitar novamente Make Cyclical. Agora, se eu der um play, vocês vão ver aqui, ó, um movimento como se a lâmpada estivesse piscando de forma prática aqui na área principal. Bom proveito e até o próximo vídeo.